Esse é o pecado que Satanás usa para te envergonhar diante de Deus. E você nem percebe. Pode parecer radical, mas tem muita gente que está de joelhos no quarto, mas de pé no orgulho. Gente que fala com Deus, mas vive como se não precisasse dele. O nome desse pecado: autossuficiência espiritual. E antes que você pense, isso não tem nada a ver comigo, cuidado, porque é exatamente assim que esse pecado se esconde, por trás da aparência de santidade. Apocalipse 12:10 chama Satanás de o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusa diante de Deus, dia e noite. E sabe qual é uma das coisas que ele mais usa contra a gente diante do trono? O nosso orgulho. Esse é o tipo de pecado que não grita, mas que sussurra no coração, que não escandaliza, mas corrói a alma, que não mancha por fora, mas afasta por dentro. Imagine um homem. Ele é fiel à igreja, não falta um culto. Sabe os versículos, canta alto, ora bonito. Por fora, impecável. Por dentro, orgulhoso. Se sente mais espiritual que os outros. Compara suas boas obras com os pecados dos irmãos. Julga quem não tem a mesma disciplina. Mas esse homem não é um personagem da sua igreja. Ele é um personagem da Bíblia. O fariseu da parábola em Lucas 18. Aquele que orava dizendo: graças te dou, Senhor, porque não sou como os outros homens. E Jesus disse que ele saiu da oração sem ser justificado. Sabe por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. E quando Deus resiste, não adianta nada ter conhecimento bíblico, presença no templo ou boa aparência. E o mais perigoso é que esse tipo de farisaísmo é contagioso. Ele vai contaminando os pensamentos, os olhares, os conselhos que damos aos outros. Tudo começa a cheirar a orgulho espiritual. E a oração vira autopromoção. O problema é que o orgulho espiritual é sorrateiro. Ele não entra como pecado. Ele se fantasia de justiça. Ele se apresenta como zelo, mas é julgamento. Como maturidade, mas é frieza. Como coragem, mas é arrogância. E Satanás sabe disso. Ele não tenta o crente só com tentação carnal. Ele tenta com exaltação do ego. Ele mostra as obras que você fez e sussurra: você é melhor. Você está acima. Você é mais espiritual. E a pessoa acredita. E ora com soberba. Lê a Bíblia para ensinar, não para ser transformado. Vai ao culto para avaliar, não para se derramar. Mas o céu não se move por quem se exalta. O céu se move por quem se humilha. Porque Deus não divide sua glória com ninguém. E quando o crente quer brilhar mais que Cristo, ele vira sombra. Apocalipse 12 nos mostra que Satanás vive diante de Deus tentando nos acusar. Mas você já parou para pensar com que tipo de coisa ele tenta te envergonhar diante de Deus? Muitos pensam que são os pecados secretos, os erros do passado. Mas e se for justamente aquilo que você acha que é sua virtude? Imagina o diabo dizendo diante do trono: Senhor, esse servo ora, mas acredita mais nele do que no teu espírito. Ele jejua, mas é para manter a fama de consagrado. Ele fala do teu nome, mas vive pelo dele. Não é o escândalo que te afasta de Deus. É o orgulho sutil que te impede de se aproximar. E quando você menos percebe, está envergonhado espiritualmente, seco por dentro, achando que está firme, mas caindo de joelhos diante do seu próprio ego. Esse tipo de acusação espiritual não tem gritos, mas tem peso. E o inimigo sabe como jogar isso contra você. Para que, no dia da luta, você ore e não sinta. Louve e não conecte. Porque o orgulho neutraliza a graça. Pedro também caiu nesse pecado. Quando disse: ainda que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. Mateus 26:33. Ele estava cheio de coragem e de orgulho. Jesus avisou que ele negaria. Pedro achou que sabia mais. E caiu. Negou. Chorou amargamente. Foi humilhado. Mas foi essa dor que o restaurou. Porque depois disso, ele parou de se apoiar na própria força. E se tornou o homem que pregou em Pentecostes. A humilhação quebra o orgulho. E o arrependimento reconstrói a intimidade. E aqui está o ponto. O mesmo Pedro que um dia achou que podia sustentar a fé sozinho, é o Pedro que escreve depois em sua carta: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
1 Pedro 5:5. E você? Com quem você se parece mais hoje? Com o fariseu que se achava justo? Com Pedro antes da queda? Ou com o publicano que batia no peito dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor? Quantas vezes você achou que estava indo bem, mas estava apenas confiando em si mesmo? Esse pecado que Satanás usa é traiçoeiro, mas há uma saída: se quebrantar antes que Deus precise quebrar você, reconhecer antes que você seja exposto, voltar antes que você seja envergonhado. Deus não rejeita um coração quebrantado. O céu não despreza quem reconhece que precisa ser perdoado. Porque a verdadeira força nasce da confissão, e o verdadeiro poder vem da rendição. O pecado mais silencioso e mais destrutivo da vida cristã não é aquele que você luta para esconder, mas aquele que você nem percebe que tem. Enquanto muitos acham que estão de pé, o orgulho já os colocou de joelhos, não diante de Deus, mas diante do próprio ego. Satanás não precisa te levar para o mundão. Basta convencer você de que é mais santo que os outros. E sabe o que ele faz com isso? Te acusa diante de Deus com a sua própria santidade falsa. Esse vídeo é um espelho, um confronto, um chamado urgente para se humilhar antes que Deus precise te humilhar. Talvez esse vídeo falou exatamente com você. Talvez você entendeu que esse orgulho tem morado no seu coração, mesmo sem perceber. Então agora, não endureça. Fala com Deus. Diga: Jesus, me perdoa. Eu achei que estava forte, mas estava cheio de mim mesmo. Me esvazia, me limpa, me recomeça. Compartilha esse vídeo com quem você ama. Deixa aqui nos comentários uma palavra sincera. O que Deus falou contigo hoje? Esse pode ser o início de um novo tempo, onde você não será mais envergonhado diante de Deus, mas justificado pela humildade. Que Ele te abençoe, que Ele te perdoe e que Ele te levante. Amém.